Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais um dia temos a alegria e, sob a graça de Deus, o nosso Pai Criador, estarmos juntos estudando um capítulo do livro Opinião Espírita. Comigo, André Luiz Querini Vilar. A minha gratidão à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, pela honra e pelo privilégio que estão me dando de fazer parte deste projeto. Bem como estendo meu abraço carinhoso a todos que têm me assistido, bem como ao Dr. Adroaldo, que neste momento se encontra conosco, nos intuindo, nos estimulando, nos auxiliando a seguirmos na caminhada árdua que é o trabalho do bem. Agradeço a oportunidade e rogo inspiração para que a minha interpretação não fuja do escopo deixado por André Luiz pelas mãos de Valdo Vieira no capítulo de hoje. Capítulo 23, segundo o Espiritismo. E corresponde ao Livro dos Espíritos, questão 628. Então, recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 628, é importante mencionarmos que esta questão está no livro 3º, capítulo 1º, a lei divina ou natural, sob o item 2º, conhecimento da lei natural. Olha a pergunta de Allan Kardec. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Em primeiro lugar, é importante nós entendermos o que vem a ser a verdade. Quando eu falo assim, eu possuo a verdade, eu já denoto soberba e arrogância. Aquele que a possui verdadeiramente, ele não a faz de forma que vai humilhar o próximo. Todas as vezes que Chico Xavier doutrinariamente iria orientar a respeito de um assunto, ele sempre fazia de forma humilde. Verdade, ela está atrelada ao meu conhecimento pessoal e às minhas vivências. A minha verdade pode ser diferente da tua. Acima da minha verdade, acima da sua verdade, reina uma verdade maior. Mas ainda não estamos a ponto de vermos essa verdade maior. Só vê a verdade maior aquele que já venceu o seu orgulho, o seu egoísmo e já consegue ver além das suas criações pré-concebidas, o que não é o meu caso ainda. A minha verdade ainda é muito ofuscada pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho, pela minha prepotência. A minha verdade, ela está muito subordinada à minha paz de espírito. Hoje eu estou bem. Então a minha verdade é uma. Hoje eu estou mal. A minha verdade é outra. Então a nossa verdade, ela é muito relativa e ela está envolto de muitas coisas. Nem sempre a minha verdade para com um é a mesma para com o outro. Às vezes eu sustento perante um grupo de pessoas um pensamento e não sustento para outro. Exemplo, religião. Para mim o Espiritismo é a melhor religião, me ajuda, me consola, me traz motivação. Aí às vezes eu vou no trabalho, tem uma pessoa que não acredita em Deus. Aí eu vou para o meu trabalho, tem uma pessoa que é evangélica, tem uma pessoa que é testemunho de Jeová, tem uma pessoa que é qualquer outra coisa. Você é o quê? Não sou nada não. Estão percebendo como a nossa verdade, em relação a quem tem filhos homossexuais. Eu vi que parece que seu filho está namorando, não é? Não estou sabendo, não. A verdade aqui para nós, ela é muito de conveniência, não é? Às vezes a gente diz uma coisa e esqueceu do que disse. Às vezes a gente compromete com algo e esquece do que compromete. Às vezes a gente assume um compromisso e esquece do compromisso. Então a verdade, ela é muito relativa. Quanto mais evoluído é o espírito, menos verdade individual e mais verdade cósmica. Quanto mais terra a terra, menos verdade cósmica e mais verdade egoísta. Olha que questão filosófica para nós levarmos para a nossa semana. Então a pergunta de Kardec é uma pergunta de um gênio, como era Allan Kardec. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos?
Por que a verdade não esteve ao alcance de todos? Resposta. Uma resposta longa que veremos com calma. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela, pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. É igual a academia. Além do sol aqui, que poderíamos dar o exemplo, vamos pegar o exemplo da academia. Então, às vezes a gente chega lá na academia, tem aquelas pessoas que já vão na academia há 10 anos, levanta não sei quanto no supino, vai não sei quanto na barra, a perna já faz tanta coisa, ele fica lá 2, 3, 4 horas na academia e sai bem dali. Às vezes a gente vai a primeira vez, levanta um pezinho de 1 quilo, parece que o braço vai ficar junto lá. Por quê? Não temos o condicionamento físico. Às vezes nós vemos um atleta correndo igual a São Silvestre. Corre não sei quantas horas pelas ruas de São Paulo. A pessoa chega esbaforida, mas chega inteira. Às vezes, se sou eu, para correr até a esquina, eu quase desencarno. Por quê? Porque eu sou um sedentário. Posso ser magro, mas sou um sedentário. Tudo eu vejo primeiro do que a minha saúde, o centro espírita, o meu casamento, a minha filha, a minha família, o meu trabalho. Depois eu penso se eu vou ter tempo para fazer uma caminhada, o que está errado. Porque antes de eu pensar nos outros, eu também tenho que pensar um pouco em mim, porque daqui a pouco eu não tenho nem saúde para ajudar os outros. Então eles têm condicionamento. Às vezes, para mim, falar 1 hora é normal, porque eu me preparei para isto. Às vezes um outro vai comentar 5 minutos do Evangelho, é aquela tremedeira, é aquela preocupação, como é que será, como é que não será? Porque estão começando agora. Então a verdade é assim também. A verdade ela vai vindo gradativa. Eu posso chegar para um povo primitivo e querer falar da lei da relatividade, da lei da gravidade. Eu posso chegar para uma pessoa sem cultura qualquer e querer falar com ele de física quântica, de nanotecnologia, de átomos. Ele vai olhar para a minha cara e ele vai achar que eu não estou ali falando a mesma língua dele. Então a verdade é assim. Ela vai vindo gradativamente. André, por que Allan Kardec não disse tudo? Porque não tínhamos preparo. Allan Kardec poderia ter dito mais do que disse? Poderia. Por que Chico Xavier não trouxe mais obras de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos? Porque nós não temos preparo. O que ele deixou já causa espanto, já causa celeuma. Então a verdade, ela vai vindo gradativamente. A verdade científica, a verdade religiosa, a verdade filosófica, a verdade existencial. E vai vindo de diferentes pontos. Olha, uma informação veio lá da Dinamarca, que conversa com a informação que veio da Universidade da África do Sul, que é o mesmo pensamento que estão tendo lá no Japão. E aí vão tendo as pontes. E vão se ligando os pontos. Então a verdade não está, a verdade está apenas no Espiritismo, o resto tudo é mentira. Onde está escrito isso? Onde está escrito que somente a ciência está com a verdade? Ou somente a religião está com a verdade? Ou somente a filosofia está com a verdade? A verdade está em toda parte. Com palavras diferentes, com missionários diferentes, com referenciais diferentes. Está em toda parte. Aqui e acolá. A verdade está em toda parte. Às vezes a verdade está do meu lado, mas eu não tenho maturidade para vê-la, para reconhecê-la, para enxergá-la. Aí o tempo passa, a gente vai ficando mais maduro, mais calmo, mais centrado. Ou é para sermos, ou é para ficarmos. E aí eu vou vendo o que eu não via. Mas vamos completar aqui a resposta que o tempo passa. Continua a espiritualidade. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que,
estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que consideravam profanos. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórios entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo, de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudos desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para vossa instrução. Então, aquilo que para nós assim, olha que bobagem a pessoa utilizar aquele tal recurso. Olha que coisa primitiva. Antes de nós termos qualquer ideia do que é primitivo, do que não é, a gente, em primeiro lugar, tem que respeitar o diferente. Primeiro lugar, antes de eu esnobar qualquer pessoa que pensa diferente de mim, eu tenho que, no mínimo, respeitar para ser respeitado. Pode ser a maior bobagem para os meus ouvidos. Eu não tenho o direito de diminuir. Porque para muitos ouvidos, o que eu também falo e penso é uma grande bobagem. O que eu falo e penso também não tem sentido. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aí a espiritualidade nos fala que é muito comum se nós pegarmos esses pontos e trazermos para a compreensão espírita, nós vamos ver um sentido. Nós vamos compreender o que está por detrás daquilo. Olha que interessante, que o Espiritismo é como se fosse uma chave que não dá superioridade e nem notoriedade, eu sou melhor, eu sou mais, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Mas nos dá um complemento do que nós tínhamos e não sabíamos usar. É como se tivéssemos várias portas, mas não tivéssemos a chave para abri-las. E o Espiritismo, por voz dos Espíritos, de diferentes culturas e em diferentes momentos que já passaram pela via corpórea, nos dão hoje, à luz espiritual, essa compreensão. E estamos numa dimensão que, diga-se de passagem, muito próxima de uma guerra mundial. Muito próximo. Hoje a gente está mais próximo de uma guerra mundial do que da paz, com as movimentações que temos visto em alguns pontos do planeta. Fato é que nós não sabemos por quanto tempo mais teremos a vida na crosta. 100 anos? 50 anos? Chegaremos até o final deste ano? Às vezes a gente muito preocupado, não é? Se amanhã estourar uma guerra na Europa, muitos deles virão para onde? Para o hemisfério sul. E o Brasil é um país muito atraente. Tem água, tem petróleo, tem mata, tem uma população pequena frente a tanta terra vazia. Como é que vai ser se a gente tiver uma guerra e vir essas pessoas de fora? Já paramos para analisar? Então nós temos que entender que esta verdade que está à nossa volta, ela precisa ser acessada por nós. Já não dizia Platão do mundo das ideias e do mundo das formas? O mundo das formas é aquele que os meus olhos veem e concebem. Uma cadeira, uma mesa, uma filmadora. Estão me vendo por um celular, por um tablet, por um telemóvel, por um computador, por uma televisão. É o mundo das formas. Mas existe o mundo das ideias. E as ideias estão espalhadas, esperando que acessemos elas e mergulhemos neste mundo maravilhoso
das ideias e das concepções que fogem às nossas percepções vulgares. Em torno desta questão maravilhosa, que se eu pudesse eu ficava aqui comentando o programa todo, nós vamos recorrer às mãos de Valdo Vieira e ao espírito de André Luiz, que nos diz: nossa vida reflete-se sobre todas as vidas que nos rodeiam. Fascinante. Eu estudei no ano passado, no ano de 2022, o livro Voltei, de irmão Jacó, que é Frederico Figner, pelas mãos de Chico Xavier. Nós temos a playlist disponível aqui. Salvo engano, deram 101 episódios. Programas, 101, salvo engano. Vejamos bem. Tem um determinado momento ali que ele lança uma ideia e que hoje a ciência já vem trabalhando em relação a isto, a ciência moderna. Isso ele já dizia na década de 40, que os donos interferem na paz de espírito dos seus animais domésticos. Então um dono agitado, um dono impaciente, um dono melancólico, os seus animais, cachorro, gato, papagaio, tende a ter as mesmas características dos seus donos. Lógico que não são todos e não podemos generalizar assunto algum. Aqui vem André Luiz e nos amplia essa ideia que Frederico Figner deixou no livro Voltei, falando apenas dos animais. Aqui André Luiz já nos aponta uma questão maior. Nossa vida reflete-se sobre todas as vidas que nos rodeiam. Eu interfiro com o meu pensamento, com o meu comportamento, com as minhas ideias, nas pessoas que estão ao meu lado, encarnados e desencarnados. Então, por meio do meu pensamento, eu posso levar paz, alegria, serenidade a quem está do meu lado. Por meio do meu pensamento, eu posso destruir a pouca paz alheia. Olha que interessante. O meu desequilíbrio não desequilibra apenas a mim, desequilibra também o meio em que estou. Não há pessoas que falam assim, nossa, que planta bonita, no outro dia a planta morre. Tem pessoas que são assim, eu já conheci. Pessoas que foram em casa, nossa, que linda orquídea. No outro dia a orquídea morreu. Então, o pensamento das pessoas é igual a onda de rádio. Está passando por nós. E isso interfere. Tem dia que a gente acorda bem. Nossa, parece que eu acordei tão bem. Olha como é que eu estou agora. Por isso da importância, filtrar o que vê numa rede social, filtrar o que vê numa televisão, filtrar o que vê na internet. Porque se sem vermos notícias difíceis já não somos equilibrados, imagina vendo tudo o que temos visto. Para onde que vai o nosso equilíbrio? Vai embora. Então a nossa pouca paz, ela é diluída por conta das tempestades que temos visto, assistido, ouvido e até concebido pelo que temos passado na atualidade. Continua André Luiz. Acata as leis que dirigem a experiência coletiva sem esquecer-se de que o comportamento da pessoa interessada em burilar-se moralmente é sempre mais observado e seguido pelos outros. Árvore que não produz, ninguém bate. É um zero esquerda. Vocês já viram criticar em demasia cachaceiro, drogadita, prostituta, pessoas que não querem trabalhar? Agora, quem é que são alvo de crítica? Quem faz a diferença? Quem não faz a diferença nem é notado, nem é visto. Morre e ninguém sabe que está enterrado. Agora, quem tenta fazer a diferença, esse é criticado. Quem tenta fazer o bem, esse é perseguido. Quem tenta ser uma pessoa melhor é desestimulado. Por isso que eu respeito a opinião de todos, mas de poucas pessoas eu verdadeiramente levo em consideração. Porque a maioria não quer o meu bem. A maioria quer me desmotivar do caminho que estou.
Existem dois tipos de sugestões. Aquela que a pessoa fala com caridade e você ouve com caridade, e aquela que a pessoa lança uma verdade sem qualquer caridade para você. Então, nós temos que observar. Como diz o próprio André Luiz, acata as leis que dirigem a experiência coletiva, sem esquecer-se do comportamento que devemos ter para conosco e para o meio em que estamos. Se a pessoa vai achar bonito eu ir no centro espírita ou não, é um direito dela. Se a pessoa vai querer apoiar o trabalho ou não, é um direito dela. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Com imperfeição ainda, porque sou imperfeito. Tentando dar o meu melhor. E não ficar preocupado muito com os outros, não. Porque os outros não botam comida na nossa casa. Os outros não pagam a nossa conta. E os outros não sabem os problemas que a gente tem no dia a dia. Antes da gente dar a opinião sobre qualquer pessoa, a gente tem que ficar pelo menos 24 horas do lado dela, para saber o que ela passa. É fácil julgar. É fácil vir com uma receita de bolo. Todo mundo tem receita para mudar os outros e a nossa vida continua um inferno. Se a gente fosse tão bom em dar conselho, por que a gente tem tantos problemas? A gente não dá conta nem do nosso problema e quer ser fiscal e conselheiro dos problemas dos outros? Então, André Luiz já nos adverte. Temos que fazer o nosso trabalho. Temos que fazer a nossa parte. Porque aqueles que não fazem nada, esses a gente nem vê que existem. Já alertava Jesus. Uma árvore que produz bons frutos, essa é alvo de pedrada. Essa é alvo de crítica. Agora, aquela árvore estéril, aquela árvore pobre, aquela árvore miserável de sentimento, essa ninguém nota que existe. Essa ninguém percebe que está no caminho. Continua André Luiz. A riqueza inaproveitada cria miséria, aperfeiçoa a paisagem onde estejas situado com os melhores recursos da aprendizagem humana, recordando que estás em trânsito nessa ou naquela propriedade que a sabedoria divina pode fazer passar de mão em mão. Nós ainda temos a ilusão de que a vida na crosta é uma vida sem problema. Ah, eu assisto novela da Globo e eu quero ter o casamento perfeito como os pares que lá estão, que não discutem, não brigam, é beijinho daqui, é beijinho dali. Não existe esse casamento, não. E se existe é para uma minoria. Ah, eu não vejo a hora de ter os filhos, e quando tem os filhos, aí fica a noite sem dormir, tem que se privar disso, tem que abrir mão de muita coisa econômica para dar roupa para o filho, fralda para o filho, medicamento para o filho, vacina para o filho. Ai, meu Deus, por que inventou em ter? Por que inventou em ter? Caçamos para nossa cabeça, arrumamos problemas desnecessários. A vida é uma escolha. Só que há escolhas que vão pro resto da minha vida. Um filho, por exemplo. Não existe um ex-filho, uma ex-filha. Ou eu tenho ou eu não tenho. Então, quando ele nos diz aqui, a riqueza inaproveitada cria miséria. Tem pessoas que só têm dinheiro, mas não sorri, não são felizes, não encontram prazer na vida. Tem recursos, podem viajar, pode comprar o que o mundo está aos seus pés, mas são depressivos, melancólicos, deprimidos. Então a riqueza, quando não gerada para o benefício do próximo também, ela se torna como se fosse o deserto. Tem muita areia, tem muita coisa, não tem nada. Não tem nada. Nos fala, aperfeiçoa a paisagem onde esteja situado.
Ah, o meu trabalho é um inferno. O que você faz para o seu trabalho ser menos inferno? Ah, o meu lar é um inferno. O que você faz para o teu lar ser menos inferno? O nosso equívoco é querer que sempre o outro mude. E eu não faço uma meia-culpa. Ah, o meu trabalho é difícil porque é o chefe que eu tenho. Ou o funcionário que eu tenho. Ah, o meu lar é difícil porque é a mulher que eu fui casar. Ou os filhos que Deus me deu. Como é que pode ter paz aqui dentro? Esse tipo de pensamento não construirá uma vida melhor. Para mim, para você, para ninguém. Então nós estamos conforme o que plantamos. Conforme o que também vamos criando. Agora, o nosso problema é, eu não crio, eu não planto, eu não faço, mas quero colher. Eu não sou gentil, mas eu quero que os outros sejam. Eu não sou prestativo, mas eu quero que os outros sejam. Eu não ligo muito para a coisa, mas eu quero que os outros liguem porque eu faço. Eu não reconheço o esforço dos outros, mas eu quero que os outros reconheçam o meu. Ora, é uma hipocrisia. Se eu quero algo, eu tenho que ser o primeiro a dar o primeiro passo. Ah, mas quem tem que dar o primeiro passo é o meu pai, é o mais velho de casa. Ah, mas quem tem que dar o primeiro passo é o meu chefe, já que a empresa é dele. Não. Se é eu que quero muito uma coisa, eu que tenho que correr atrás dela. E não esperar meu pai, minha mãe, meu chefe, meu dirigente espírita. Se eu quero algo, eu tenho que correr atrás. E não ficar esperando dos outros. Ah, eu espero reconhecimento. Se Jesus esperasse reconhecimento, Jesus não teria vindo. Porque nem os 12 apoiou ele no momento da crucificação. Se Chico Xavier esperasse reconhecimento da família, ele não teria trazido um livro dos 500 e dos quase 600 livros que ele trouxe. Então, reconhecimento, olha, parabéns, ainda não faz parte dos corações aí, dos nossos, não vamos nem dizer do próximo, dos nossos. Mas vamos lá que o tempo voa. A existência no corpo terrestre, por mais longa, é instante breve à frente da eternidade. Certifica-te de que os minutos não nos esperam com a consecução desse ou daquele acontecimento. Tem pessoas que dizem assim, André, quando eu aposentar, eu vou fazer isso. Eu falo, tá bom. E se você morrer antes de aposentar? Porque eu já não me iludo muito em aposentar, não, porque eu vou aposentar com quantos anos? 70, 75, 80 anos? O que eu vou aproveitar com 80 anos aposentado? Vou aproveitar o quê? Vou viajar, tem que ir andador, tem que ir cadeira de roda, tem que ir acompanhante, tem que ir uma mala de roupa e uma mala de remédio. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, é agora. É me apertar. Nossa, eu tenho vontade de fazer tal coisa. Dá uma apertada aqui, enxugada ali, dividir em 10 vezes que eu vou conseguir pagar e vamos realizar o sonho, a viagem. Vamos fazer acontecer. Porque hoje eu estou focado, quando eu acabar o estudo eu vou ter mais tempo. Só que quando eu acabar o estudo eu vou criar uma outra coisa para eu fazer. Quando eu sair do centro, aquela atividade vai dar uma diminuída, eu vou ter tempo para isso. Vai aparecer outra coisa. A gente não pode ficar fazendo planos para amanhã, não. Tem pessoas que estão há 20 anos planejando uma viagem. Você viajou? Não, só estou no plano. Se eu quero muito alguma coisa, eu tenho que fazer para já. Agora, tem coisas que realmente a gente não adianta sonhar. Eu tenho o sonho de ir para a Europa. Com o preço que está as passagens, a gente está com dificuldade de ir para outro estado aqui no Brasil. Não adianta também eu ter sonhos. Eu estou depressivo. Antigamente eu ia uma vez por ano para a Europa, agora eu não estou indo nem para a cidade vizinha aqui, para Mugimirim. Ora, a realidade do mundo. Só de você ter comida, só de você estar pagando suas contas, só de você ter um teto, você já é rico comparado com muitos que nem isso têm. Outro dia apareceu uma reportagem na cidade de São Paulo, famílias inteiras morando embaixo da ponte. Avós de 70, 80 anos morando embaixo da ponte. Pais na casa dos 60 anos morando embaixo da ponte. Crianças recém-nascidas. E às vezes a gente, eu tô depressivo porque eu não vou para a Europa, eu não vou para outro estado, não vou para o Nordeste do Brasil. Ora, vai para o lago, perto de você, reinvente. Estou depressivo porque eu trocava todo ano de carro e agora não sei nem se vou ter carro.
Agradeça pelas pernas. Tem gente que nem perna tem, muito menos carro. Então o que ele nos fala é a recomendação de André Luiz. Às vezes a gente sofre porque quer. Eu nunca vi ninguém falar assim, ai André, eu estou sofrendo porque eu fiz pouco, eu ajudei pouco esse mês. Ajudar no abraço, no sorriso, no olhar, não é ajudar financeiramente, não. Eu nunca vi pessoas assim. Ai André, eu sofro porque essa semana eu tive que ir um dia menos no centro espírita, eu não pude estar ali para aprender. Eu sempre vejo pessoas sofrendo por conta da matéria. Ah, eu sofro porque agora eu como uma vez a menos bife por dia. Isso é sofrimento? Com todo respeito. Qual macarrão? Tem gente que nem macarrão tem. Ah, eu sofro porque o meu filho estudava em escola particular e agora está na escola pública. Isso é demérito para alguém? Vai ser gente do mesmo jeito. Vai aprender do mesmo jeito. Pode ser que não com a qualidade de um outro ensino, mas vai aprender. Nós sofremos muitas coisas porque não aceitamos a nossa realidade. E não aprendemos a viver com o que temos. Não reinventamos. Ah, eu fazia, agora não faço. Eu podia, agora não posso. Entra numa depressão, fica melancólico, pensa em suicídio e vai morrer mesmo, porque não reinventa. Então André Luiz é profilático, ó, cuidado. Cuidado para que não aconteça um mal pior. Continua o espírito. A opinião atrai, mas a conduta arrasta. Vamos parar aqui um pouquinho. A opinião. Se opinião valesse alguma coisa, nossa senhora, o Brasil era para ser um país, olha, de primeiríssimo mundo, porque aqui nós temos opinião para tudo e para todos. E é um dos países com maior índice de corrupção no mundo. Então, opinião vale, mas ela passa. Agora, o meu exemplo, nossa, que bacana, olha o André é impaciente, o André é orgulhoso, o André é vaidoso, o André é egoísta, o André é preconceituoso, mas que bacana, ele está tentando em um sábado, ele está tentando uma vez por semana, todo sábado, fazer sopa fraterna. E ele está tentando ser melhor, eu também vou tentar. Isso arrasta, isso motiva, isso constrói. Agora, se eu chegar aqui só ter opinião, eu garanto para você, hoje nós estamos no programa 23 com mais 2, que são 2 prefácios, nós estamos no programa 25, portanto, 25. Garanto para vocês que muitos já não lembram o que eu falei no prefácio. Garanto que muitos já não lembram o que eu estudei no capítulo 10º, no capítulo 15. Porque a gente vai esquecendo, é uma opinião, aqui eu estou deixando opiniões, algumas coisas vão gravar, algumas coisas não vão, mas o exemplo arrasta, e é o exemplo que consolida o trabalhador. E não apenas a vontade, o sonho, o desejo, a opinião, não, é o exemplo. Chico Xavier foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos, o mineiro do século, não porque ele era médium, não porque ele era espírita, 5% da população é espírita. Então quer dizer que 5% elegeu um homem? Não. Quando o Chico ganhou o Mineiro do Século, ele concorreu contra Pelé, o maior futebolista do mundo, que morreu no final do ano passado. Concorreu com Santos Dumont, simplesmente o pai da aviação com 14 bis. Concorreu com Juscelino Kubitschek, quem criou Brasília, quem levou a capital do Rio para Brasília, fez 50 anos em 5, era o seu slogan. Concorreu contra Carlos Chagas, quem descobriu a doença de Chagas, desde o seu princípio, a sua cura, que ajudou milhares de pessoas nos países tropicais, e ele ganhou. Pelo homem bom, pelo exemplo, pelo coração que ele possuía, pelas ações que ele tinha, pela ação despretensiosa. E é isso que nos falta. Continua. Elege a bondade e a paciência, a alegria e a fé,
por tuas companheiras da alma, levantando o ânimo e fortalecendo os corações que te partilhem a marcha, a fim de que a sinceridade e a pureza se façam luz na tua estrada cristã. Do auxílio individual surge a grandeza do esforço coletivo. Busca dentro das próprias possibilidades os ideais e as opiniões favoráveis à melhoria das normas de trabalho nas organizações a que te feliz. Interessante o convite de André Luiz. Pegue a oportunidade bruta que está tendo e enobreça ela. Eu fico imaginando o grande bloco de mármore que esteve diante de Michelangelo, e aquele gênio concebeu a figura de Davi. De um bloco imenso, ele fez uma obra de arte. A nossa vida pode ser uma obra de arte. Agora, se eu sou acomodado, moralmente falando, porque tem pessoas que não são acomodadas no dia a dia, estudam, trabalham, fazem esporte, frequentam um templo religioso, mas quando o assunto é a moral, acomodam. É aí que André Luiz nos convida. É aí que André Luiz nos fala, atenção. Atenção como filho. Atenção como pai. Atenção como isto. Atenção como aquilo. Aí eu vou pegar a pedra bruta que é a minha existência e vou lapidando. Imagina uma tela em branco e ali tem o Leonardo da Vinci que concebe uma Mona Lisa. Ou a Última Ceia. Imagina nós pegarmos um papel em branco e dali nós termos um bar que vai compor Jesus, Alegria dos Homens. A terceira área de Bach. Uma sinfonia de Beethoven. Uma sinfonia de Chopin. De Mozart. Então nós percebemos que tudo é a criação do homem. Bach só fez o que fez porque parou, concentrou e materializou. Os pintores, os escultores, só fizeram o que fizeram ficando horas à frente de uma tela. Uma dessas obras grandes que nós falamos não se concebe em uma hora, não. São anos. Um poema de Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Antero de Quental, Alta de Souza, Castro Alves, não era escrito em 5 minutos, não, como Chico Xavier recebia os poetas numa sessão pública. Os poetas, quando encarnados, levavam meses para escrever um alexandrino, um soneto, uma rima. Meses. Um escritor como Victor Hugo, ou Victor Hugo, célebre francês, conta-se que no seu velório tinha mais de 1 milhão de pessoas. Para escrever uma obra, ele teve que parar e recorrer à sua própria genialidade. Curioso, porque quando ele escreveu Os Miseráveis, ele estava exilado, fora de Paris. E ele recorreu à sua memória prodigiosa dizendo, na rua tal, que corta a rua tal, fazia tal coisa. Ele estava exilado quando ele escreveu o célebre Os Miseráveis. Então, sem esforço e sem dedicação, nenhum de nós adquire conhecimento, virtudes, cresce espiritualmente, como André Luiz nos diz. Continua. O personalismo é porta sutil para a vaidade. Personalismo só nos levou à ruína até agora. O André, se não gravar o programa, a gente vai sentir uma falta. Não. Se o André não estiver aqui, vai estar um outro melhor do que o André.
Esse ano, o CEPAC completou 122 anos. Em 14 de março de 1901, inaugurava-se o centro. 14 de março de 1901. E o centro nunca fechou. E quando eu partir, e quando meu pai partir, o centro vai seguir. Talvez até melhor do que comigo e com ele. Vai seguir. Se amanhã eu não estiver no meu trabalho, um outro vai fazer o que eu faço. Então, nós temos que parar com aquela ideia do personalismo, último biscoitinho do pacote. Não somos importantes, não. Não vamos fazer falta, não. Afetivamente, sim. O abraço, a presença, cada um de nós é portador de uma energia pessoal e única. Mas fazer falta, Jesus veio. A maior entidade que passou em nossos meios. Já fazem 2000 anos que ele retornou para o mundo espiritual e nós continuamos aqui. Veio os grandes pais da ciência, das religiões, das filosofias. E estão aí o material. E assim nós vamos continuar. Amanhã teremos um outro Einstein. Amanhã teremos um outro Galileu Galilei. Amanhã teremos um outro Isaac Newton. Um outro Thomas Edison. Um outro Allan Kardec. Um outro Chico Xavier, um outro Grambel, um outro Da Vinci, um outro Michelangelo, um outro Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Paganini. Vamos ter. E vamos continuar aprendendo. Um outro Victor Hugo. E vamos seguir adiante. Porque a vida vai sempre para frente e nunca para trás. E a última frase, faze confluir para Jesus, nosso divino mestre, as atenções e os agradecimentos, a confiança e a reverência de todas as criaturas que mourejam nas tarefas do bem. Então, vamos relembrar, o nosso trabalho pertence a nosso Senhor Jesus Cristo e nós somos simples instrumentos cabível de perfeição, de aperfeiçoamento e de crescimento. E nunca nos esqueçamos de que tudo parte de seu coração bondoso e magnânimo e somos apenas um instrumento na seara divina. Queridos amigos, estamos chegando ao término do capítulo 23 do livro Opinião Espírita. Gratidão ao espírito de André Luiz e às mãos de Valdo Vieira, quando naquela altura ainda espírita, por uma página como esta. Gratidão ao Dr. Adroaldo pelo apoio e a você que me acompanha. E eu peço a sua ajuda aqui para a TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal e habilite as notificações. A nossa meta é chegarmos no final do ano com 100 mil inscritos e só conseguiremos com a sua ajuda. Votos de muita paz e de muita luz. Até o próximo encontro.